Amém, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui, nós vamos dar continuidade, né? Nós temos falado sobre a segunda vinda de Cristo e hoje nós vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo, como ela será para os judeus, como será essa vinda de Cristo em relação à igreja e como será a vinda de Cristo em relação aos gentios. Estamos falando, né, sobre a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, e falando assim todos os seus aspectos, né, os aspectos que gira em torno desse evento, um evento escatológico. E quando eu falar escatológico, escatologia, se refere à doutrina das últimas coisas. Então, estamos aqui tratando desse evento escatológico, tratando das coisas que hão de suceder, né? Nós estamos aí aguardando essa segunda vinda. Então, falando dos eventos escatológicos, eu quero falar sobre Israel, a igreja e os gentios. Qualquer pessoa que deseja entender a Bíblia, principalmente os eventos escatológicos, precisa fazer essa distinção de olhar para a Escritura Sagrada e encontrar esses três grupos, que é Israel, que se refere à igreja, e que também os gentios. Nós encontramos isso claramente nas Escrituras, e se tratando de escatologia, as últimas coisas, nós precisamos fazer essa distinção para entender como será o procedimento com cada grupo, né? Visto que tem um procedimento diferente. A segunda vinda para a igreja, por exemplo, nós esperamos o arrebatamento. Mas para Israel ele passará pela grande tribulação. Então, para eles a segunda vinda tem uma outra conotação. E também para os gentios tem uma outra conotação. Então nós vamos aqui fazer primeiramente essa distinção. Eu não sei até que ponto eu vou conseguir progredir. Quero fazer aqui 1 hora, pretendo fazer, né, se Deus assim permitir, para não ser cansativo também aos irmãos. Mas se faz necessário uma introdução para que você consiga perceber pela Escritura, né, esses três grupos. Então vamos lá, então. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 10 versículo 32, né? Diz assim, ó: não vos torneis causa de tropeço nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. Então nós vemos aqui claramente esses três grupos: não vos tornei causa de tropeço nem a judeu, nem a igreja e nem aos gentios. Então veja só, quando a gente abre a Bíblia, lá no livro do Gênesis, por exemplo, nós vemos que Deus criou o homem para expressar a sua imagem, para ter a sua semelhança, e também para dominar e para reinar sobre a terra. Nós vemos ali claramente o sacerdócio e o reino. Então eles eram expressando a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Isso tem a ver com sacerdócio. E quando nós vemos que Deus escolheu aí aquele casal para reinar sobre a terra, dominar a terra, na verdade lá está escrito domine. Então nós vemos essa questão da realeza. Então claramente nós vemos reino e sacerdócio, já naquele primeiro casal que nós encontramos ali no Gênesis. Nós vemos o reino e o sacerdócio. Visto que eles, por ocasião da queda, eles ali foram expulsos, nós vemos ali como que há todo um trabalho, né, da parte de Deus, a obra de Deus, para trazer novamente o reino e o sacerdócio, para que isso fosse expressado, estivesse em expressão nos homens, né, o reino e o sacerdócio. Agora, nós vemos Deus chamando ali pessoas, tal. Mais para frente, esse reino e sacerdócio, ele vai passar a pertencer a duas tribos. Nós vemos a tribo de Judá, o reino, e nós vemos na tribo de Levi o sacerdócio.
Porém, esse reino e sacerdócio nessas tribos, esses ofícios eles serão conciliados na pessoa de Jesus Cristo. Nós vemos essa profecia lá em Zacarias capítulo 6 e versículo 11. Vou ler para você. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e fala-lhe, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Então nós vemos aqui uma profecia messiânica, e que o sumo sacerdote recebe uma coroa. Então nós vemos aqui esses dois ministérios, né, que estavam com essas duas tribos, eles reconciliados na pessoa de Jesus Cristo. E Cristo seria sacerdote e reino. E posteriormente isso vai passar para a igreja. Veja só, por exemplo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, nação santa, tal. Então, esse reino e sacerdócio que era para ser expresso através do homem, ele vai passar para as tribos, das tribos ele reconcilia tudo isso, concilia em Jesus. E Jesus, nós vemos isso com a igreja. Um outro exemplo, você pode conferir na sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 1 e versículo 6. E Deus nos fez reis e sacerdotes. Porém, no início, né, você vai ver que Deus chamando os homens. Você vai ver, por exemplo, que Deus ele chamou Noé, né, e de Noé salvou a sua família. E depois com essa família, para que estabelecesse a vontade de Deus. Mas 300 anos depois, os pós-diluvianos, né, eles já estavam totalmente afastados de Deus, né? E esses pós-diluvianos, nós vemos ali, por exemplo, a Torre de Babel, onde se origina as nações, onde se origina ali os povos, né? Esses povos agora afastados, eles se tornam um povo afastados de Deus, né? A Escritura vai dizer que eles estão sem Deus no mundo. A Escritura quem diz isso, por conta do afastamento dos pós-diluvianos, aquele povo que estão ali, vieram depois do dilúvio. Né? Eles tinham tudo para começar do zero, para expressar o reino e o sacerdócio, mas não foi assim que aconteceu. Eles se afastaram. E então nós estamos ali agora vendo um povo idólatra, né? Um povo totalmente idólatra, agora estavam voltados para adorar outros deuses. E eu disse que eles estão sem Deus no mundo. É melhor eu ler o texto, né? Efésios 2, versículo 11. Olha a condição da humanidade. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, veja só a situação da humanidade: sem esperança, sem Deus no mundo, separados da comunidade de Israel. Eles eram ignorantes aos pactos, ignorantes à promessa. E então o que Deus faz? Deus então, ele chama um do meio desse povo. Nós estamos falando aí de um povo que eles se afastaram. Nós estamos falando dos gentios, né? Esses povos que se afastaram. E agora o que Deus faz? Deus então ele chama Abraão e fala:
sai do meio da tua casa, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, e eu vou fazer de você uma grande nação, dentre todos os povos da terra. Consegue perceber isso? Então agora você vai ver que Deus chama Abraão, de Abraão vem Isaac, depois vem Jacó, e de Jacó 12 tribos, e aí nós temos então Israel. E agora Deus faz aliança com Israel em detrimento a todas as demais nações. E aqui nós temos claramente dois grupos. Quais são esses grupos? Israel e as gentes, e os gentios. Então é importante que você veja essa distinção de Israel e os gentios, né? E no Novo Testamento, o que acontece no Novo Testamento? O Messias, ele vem para os seus, né? Os seus se referindo a Israel, né? E ele vem para os seus, mas os seus, o que aconteceu? Não o receberam. Os seus não receberam. Então, mas todos quantos receberam, a esses deu-lhes o poder de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha que maravilha. Então, nós temos agora três grupos. Nós vemos que dos gentios foi tirado Abraão, de Abraão foi feito uma nação. Aí o Messias vem para os seus, Cristo vem para os seus, mas os seus não receberam. E agora todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, neste terceiro grupo, se refere ao grupo daqueles que nasceram de novo, daqueles que está falando sobre o reino dos céus, esse reino dos céus implantado no coração de todo aquele que crê, como uma semente. Eu digo, você que creu na mensagem do Evangelho, você que olhou um dia para Cristo e viu nele a salvação para os seus pecados, e você viu em Cristo de que você precisava de um Salvador por conta dos seus erros, por conta das suas falhas, por conta dos seus pecados, e então você olhou para Cristo e você viu ali salvação. Para você que olha para Cristo e encontrou salvação, o que acontece? Ao momento em que você crê em Cristo, né, o reino dos céus, ele passa a ser implantado em seu coração. E agora você se torna, você já não é mais um gentil, por exemplo. Por quê? Porque nós estamos falando de alguém que crê. E você também não é judeu, né? Você não nasceu em Israel. Mas agora então, quem é você? Você se torna a igreja de Jesus Cristo, né? De quem é a igreja constituída? Daqueles que nasceram de novo. Reino de Deus não é para qualquer um. Reino de Deus não são todas as pessoas que são reino de Deus. Você veja, por exemplo, lá no Evangelho de João, no capítulo 3 e o versículo 3 e o versículo 5, João conversando com Nicodemos, ele diz assim: olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. No versículo 3, João 3, versículo 3, no versículo 5 ele fala: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Então escute isso, o reino de Deus é ver e entrar. Então quando você primeiramente precisa ver, e depois visto, você então precisa entrar. Entre você ver e entrar está ali o se arrepender. A partir do momento em que você, por exemplo, olha o Evangelho de Jesus Cristo, lá vamos pegar Mateus capítulo de número 5, quando ele começa o Sermão do Monte, ele vai falar sobre as características do cidadão do reino dos céus. Bem-aventurado os pobres de espírito, bem-aventurado os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados, né, aqueles que serão até perseguidos pela causa do Evangelho.
Então, olha que coisa maravilhosa. Aí você olha para o reino, para as características do cidadão do reino, então você começa a ver o reino. Um exemplo, vamos pegar aqui o Mateus capítulo 7, versículo 13, vai dizer assim, que a porta é estreita e o caminho é estreito, né? Então você olha e fala, nossa, porta estreita e caminho estreito. E muito se faz confusão com porta estreita e caminho estreito, eles imaginando que a porta é estreita e o caminho é estreito por conta das vestes que você usa. Logo eles olham para as vestes que você usa e eles dizem, essa pessoa está na porta larga porque ela está com uma determinada veste. Mas isso não tem nada a ver com o texto. A porta é estreita porque Mateus capítulo 5, 6 e 7 vai dizer que nós devemos amar, e amar até mesmo o nosso inimigo. Lá vai dizer que se alguém te pedir a túnica, né, fazer conta da túnica, você entrega também a capa. Então, nós vemos essas atitudes e percebemos que o reino dos céus, a gente fala ai, né? Que coração tão grande e tão amoroso, né? São os cidadãos do reino dos céus. Então é nesse momento que você vê o reino. E aí, de ver, você precisa entrar, né? Você precisa nascer de novo. Você precisa, tão somente como o próprio texto nos diz, você precisa enxergar a sua situação de pecaminosidade e ver que você está numa porta tão larga e você não consegue passar pela porta estreita. Mas esta porta estreita é o que nós vemos lá em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 44. Amai aquele que vos persegue, amar aquele que te maltrata, você orar por ele, para que você seja perfeito como o Pai Celeste é perfeito. O Pai Celeste, ele dá chuva para justo, mas ele dá para o injusto também, porque ele é amor e ele nos convida a amarmos as pessoas desta forma. Então a gente fala assim, mas é muito difícil. Essa é a porta estreita. Essa é a porta estreita que nós devemos ver, e ao ver, nós precisamos reconhecer a nossa situação e falar como o apóstolo Paulo disse: miserável homem que sou eu, miserável homem que sou eu, quem livrará, né, o meu corpo desta morte? Então, e nós, ao vermos, nós olharmos as nossas misérias, e então nós sabermos que existe uma salvação para nós que somos pecadores, para nós que não atingimos essas qualidades, para nós que temos dificuldade de entrar nessa porta. Agora, você veja no texto a solução. João, ele diz para João capítulo 3, ele fala no versículo 3, você não pode ver se você não nascer de novo. Versículo 5, você não pode entrar se você não nascer de novo. E João capítulo 3, versículo 14, está a nossa solução. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Glória a Deus. Isso porque houve uma praga entre o povo ali quando eles estavam a caminho da terra prometida, em que serpentes estavam mordendo o povo e o povo estava morrendo. E aí então Moisés ora a Deus e Deus fala: faz uma serpente de metal, e todo aquele que olhar para aquela serpente de metal será curado. E então assim Moisés fez aquela serpente de metal, e o povo, ao ser picado pelo veneno, ao olharem para aquela serpente, eram curados. Agora isso iria significar algo, essa serpente iria significar Cristo levantado e morto pelos nossos pecados, né? Agora o povo, sem entender nada, eles pegaram e adoraram e idolatraram aquela serpente, colocaram o nome dela de Neustã, né? E isso não tem nada a ver. Mas isso significa o quê? Que num determinado momento você pode fazer assim como Moisés levantou a serpente, e aqueles que olhavam
para aquela serpente levantada era curado. Aí, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Você tem as suas misérias, as suas dificuldades, mas você consegue ver o reino de Deus. Eu digo, comece a contemplar o Cristo morto e ressurreto, e você vai ter vida eterna. Porque ao contemplar a cruz do Calvário, você vai perceber de que, como aquele ladrão disse, ele sem pecado algum, mas nós temos, é porque foi no nosso lugar. Foi no seu lugar que ele morreu, foi pelos seus pecados. Os seus pecados, ou eles serão, o salário do pecado é a morte. Ou você vai morrer, né, por conta dos seus pecados, ou tudo isso será computado na morte de Cristo, ou já foi, se você crê. E você precisa tão somente crer, né, de que foi no seu lugar, de que foi por você que Cristo morreu, porque foi por conta dos seus pecados, foi por conta das nossas falhas, e Ele fez isso para nos dar perdão, para nos trazer reconciliação. Glória a Deus, aleluia. Então você pode ser reconciliado com Cristo agora, de você contemplar o Filho de Deus morto, crucificado, e você então, você pode pedir perdão, você pode entrar a Deus em oração e reconhecer que foi no seu lugar. E a partir deste momento, né, a semente do Evangelho é plantada no seu coração. Essa semente ela vai começar a frutificar, e com certeza você será edificado em Cristo Jesus. E aí a transformação, a libertação, né, é consequência de uma semente que um dia foi plantada no seu coração. Amém? Então nós vemos esse grupo aqui. Nós vemos esse grupo dos que creram. E esses que creram, eles constituem a igreja, né? Eles constituem a igreja. Eles não são gentios, não são israelitas, e agora eles são esse terceiro grupo, que é a igreja de Jesus Cristo, os que nasceram de novo, glória a Deus, e se tornaram filhos de Deus. E esta igreja agora, ela nada tem a ver com nacionalidade, porque nós nascemos de novo e morremos para a nossa velha vida. Se você nasceu de novo, mas eu nasci de novo e era judeu. Bom, você agora, essa cidadania, ela já não te acompanha mais, porque a Bíblia vai dizer que Deus dos gentios e de Israel, fez para si um povo só, né? E no Novo Testamento não há judeu, não há grego, não há gentio, não há bárbaro, não há cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Glória a Deus. Então, você consegue distinguir esses três grupos. É importante que você consiga distinguir Israel, os gentios e a igreja. Todos os homens estão dentro de um desses três grupos. Prosseguindo, aí eu falei sobre os três grupos, retomando o raciocínio, né? Mostramos ali os gentios, os pós-diluvianos, e de que Deus tira Abraão de lá e faz dele uma nação. Agora nós temos Israel e nós temos os gentios. Depois Jesus vem para os seus não recebem, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E nós estamos falando sobre esse grupo, né, daqueles que creram na mensagem do Evangelho e receberam ali, então, esta bênção de serem filhos de Deus, por conta de que o reino dos céus está em seus corações. Vamos lá então. Vai lá, pessoal, compartilha aí o nosso vídeo aí, ajuda a gente aí, chama as pessoas de volta lá e vamos lá. Agora nós vamos meditar basicamente, praticamente, nós temos aí em 30 minutos, em Mateus capítulo 24 e o capítulo de número 25, que é perguntado para Jesus sobre a sua vinda. Mateus capítulo 24 e o versículo 1 diz assim: Ora, Jesus tendo saído do templo,
ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Então veja só, nós vamos aqui falar como será a vinda de Cristo para esses grupos específicos aí. E aqui nós vemos aqui que tendo Jesus saído do templo, essa é uma informação muito importante, e de que Jesus, ele agora, havendo ele saído do templo, né, ele sai do templo e ia se retirando, aí os discípulos chamam ele, olha, eles vão mostrar o templo, olha as estruturas, né? Olha aí os edifícios, as estruturas, né, do templo, e chamando a atenção de Jesus para o templo. Agora veja só, você precisa entender de que essa saída de Jesus do templo, né, ela não é por acaso. No Evangelho de Mateus é a segunda vez que isto acontece. Você veja, por exemplo, no capítulo 23 de Mateus, você vai ver no último versículo do capítulo 23, ele olha para Israel e diz, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu não quis juntar vocês, né, como a galinha junta os seus pintinhos, mas vocês me rejeitaram, vocês não quiseram. Aí ele fala, sua casa a partir de agora está deserta. Isso significa, e isso ele diz que a sua casa está deserta por conta da glória Shekinah, que até essa ocasião ela habitava aquele templo, né? O templo de Salomão, como habitava também no tabernáculo de Moisés, como habitava também aquele templo. Então, até aquele momento, a glória de Deus estava no templo e Deus então se manifestava e era assim que acontecia. Porém, o que acontece? Ele faz aquela oração e ele fala assim, a sua casa estará deserta a partir de agora, no capítulo 23 de Mateus. E ele fala, vocês não me verão mais, né, até que vocês então digam, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Capítulo 23 se encerra e começa o capítulo 24. Jesus saindo do templo, olha só. E aí seus discípulos chamam ele para o templo de volta, né? E isso disse aconteceu também, você vê essa situação, você vai ver no capítulo 12 e o capítulo 13 de Mateus, né? Isso acontece novamente no capítulo 12 e capítulo 13 de Mateus. O que acontece ali no capítulo 12? Eles pecam, eles estão prestes a pecar contra o Espírito Santo. Até o capítulo 12 você percebe como que Jesus ele estava insistindo com Israel. Ele veio para os seus. Então ele estava ali com Israel, no capítulo, até o capítulo de número 12, quando ele faz um milagre, e aí as pessoas então conferem aquele milagre a uma operação de Beelzebu, e eles então dizem, ele faz esses milagres pelos príncipes dos demônios, ele expulsa os demônios pelo poder do príncipe dos demônios. E aí então, o que acontece? Jesus, ele então fala, olha, não há perdão para o pecado contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo estava agindo na vida deles, convencendo eles, mostrando através de sinais, através da palavra, e eles estavam resistindo até o último ponto de chamá-lo Jesus de Beelzebu, de achar de que ele fazia aquelas operações por poder de Beelzebu. E aí, então, Jesus dá estas palavras, e no capítulo 13, nós vemos que, então, Jesus, ele saindo Jesus de casa, ele foi a beira-mar. E ele saindo Jesus de casa, é interessante que no capítulo 12 ainda, chega naquele momento, naquele discurso, chega a sua mãe e os seus irmãos. E ali é dito assim para Jesus, olha, sua mãe e os seus irmãos querem vê-lo. Olha o que ele fala, quem são minha mãe, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Essas palavras duras não foi para Maria e para seus irmãos, mas era para todos aqueles que estavam presentes, no sentido de que ele estava deixando Israel. E agora eles estavam indo em busca, no capítulo 13, o semeador saiu a semear e foi em busca de corações. E ele foi à beira-mar. Então ele corta a relação de família com Israel. Isso no capítulo 12.
E quando fala que ali no capítulo 13 ele foi à beira-mar, né, e ele vai contar a parábola do semeador, que a semente agora é lançada e o coração que receber, então esse agora, depois de receber a semente, vai frutificar, né? Então, você veja que esse ir à beira-mar significa exatamente que ele vai na direção dos gentios. Esse beira-mar, essa água, significa povos e os gentios. Você pode conferir isso em Apocalipse capítulo 17 e o versículo de número 15. Disse-me ainda, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas, né? Então ele foi em busca deste povo. E aí, vamos conferir também um texto que eu citei, que é Mateus capítulo 23 e versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não o quiseste. Eis aí, abandonada vos é a vossa casa. Neste momento, ao ele proferir essas palavras, ele já não habitava mais no templo, né? A sua casa está deserta. Eis aí, a sua casa é abandonada. No versículo 23 e no 24, Jesus está saindo do templo, né? Saindo Jesus do templo e os seus discípulos falando para ele voltar. Caso diz respeito a Israel, ao templo, né? Que era habitado pela glória Shekinah, mas aí ele se transfigurou na presença dos discípulos, né? Eu falei disso aí no vídeo anterior, você pode conferir, falando sobre a segunda vinda ainda, né? Dessa transfiguração. E agora essa Shekinah está em Cristo e posteriormente na igreja. Interessante eu dizer isso para você. Eu sei que você já ouviu isso, mas você ouviu, mas às vezes nós ouvimos algumas coisas, mas até elas assentarem no nosso coração, vai um tempo. E eu vou dizer que Deus não habita em tendas, nem em templo feito por mãos de homens. Você com certeza já ouviu isso, não é verdade? E agora, mesmo nós temos ouvido isso, mas é difícil a gente crer com o nosso coração nestas verdades, né? Logo daqui a pouco a gente está na igreja e alguém logo fala, sobe aqui no altar, né? E ali eles conferem a um determinado lugar do salão e chamam aquilo de altar, e aquele lugar é santo, ele é mais especial do que qualquer outro lugar dos nossos salões. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, altar, biblicamente falando, existe dois altares, que é o altar do holocausto e que é o altar do incenso. E Hebreus 10, versículo 1 fala que a lei, elas são sombras de bens vindouros. Tudo que está na lei, elas vão ganhar significado e realidade no Novo Testamento, na pessoa de Cristo, e que nós devemos abandonar sombras e andar em verdade e em realidade. O altar, o verdadeiro altar, ou aquele altar onde era feito o holocausto, o que acontece? Aquele altar do holocausto, no Novo Testamento, ele vai simbolizar o Gólgota. Ele vai simbolizar o Calvário, onde o sacrifício do Cordeiro, o Cordeiro perfeito, foi imolado, né? Então aquele altar, ele já ganhou a sua realidade na pessoa de Cristo. E nós vemos também o altar do incenso, que nós vamos ver no livro de Apocalipse, se eu não me engano, no capítulo 5, de que o incenso são as orações dos santos. Então, de que sobem com aroma suave. E esse incenso, ele será lançado na terra, como se fosse a resposta das orações de todos os crentes, de todas as épocas em que eles diziam, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então, por um momento, essas orações, elas ganharão resposta, né? Ali após o princípio das dores. E todo crente que em seu coração, em humildade, ele ora, ele fala com Deus, né? Isso é um altar. O altar em realidade, porque são as orações dos santos. Agora, você achar de que uma elevação
que nós temos na nossa igreja, que é tão somente para que as pessoas nos vejam e que a gente possa ver as pessoas, e nós chamamos aquilo de altar, e nós achamos então que, escute, Deus não habita em tenda, nem em templo feito por mão de homem, Ele habita em você. A grande questão é que nós conferimos santidade às coisas, e nós não devemos conferir santidade às coisas, nós conferimos santidade a um degrau que a gente faz na nossa igreja, né? Olha, aqui é um lugar santo, para com isso, santifique o que realmente precisa ser santificado, que é o meu coração e que é o seu coração. A gente santifica as coisas, né, e que nada tem a ver, e aquilo que precisa ser santificado, nós então deixamos de lado. Santifique o seu coração. Vamos ser pessoas que perdoam, que amam, pessoas que nós não vamos deixar a inveja bater no nosso coração, a ingratidão. Nós vamos ser pessoas que verdadeiramente estão se santificando na presença de Deus. Não confira santidade às coisas. Olhe para o seu coração e santifique a sua vida, o seu coração, em nome de Jesus, tá? Mateus 23, 39. Pois eu vos declaro que desde agora, de modo nenhum me vereis até que digais bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então a saída que começa ali no capítulo 13, né? E saindo Jesus de casa, ela se torna efetiva agora aqui em Mateus capítulo 24, em que Jesus sai verdadeiramente do templo, né? E aqui se torna efetiva por quê? Porque eles vão matá-lo. Esses acontecimentos aqui, eles antecedem, né, a morte de Jesus Cristo. Então, em Mateus capítulo 13, capítulo 12, eles falam que Jesus está fazendo, aquilo que Jesus está fazendo, eles falam que então Jesus ele está fazendo pelo poder de Beelzebul. No capítulo 13 ele sai de casa. E aí então nós vemos no capítulo 23, nós vemos que eles resistiram à verdade, e de que Jesus então fala para eles: a sua casa ficará deserta. E aqui efetivamente ele sai, porque aquele povo vão matar agora o Messias, né? Então vamos ler aqui Mateus 24, versículo 1. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus deixando o templo, e os discípulos, como eu disse, puxando ele. Escute isso: a lei e os rituais e o templo teve o seu valor até, né? A gente lê a Bíblia, mas como eu disse, para entrar no coração vai um tempo. Demorou para entrar em meu coração essas verdades. Mas escute isso: a lei, o templo, os rituais, eles duraram até. Então eles têm um fim, e quem diz isso não sou eu, é a Bíblia. Quer conferir? Lucas 16. A lei e os profetas vigoraram até João, né? Desde então é anunciado o evangelho do reino. Então a lei e os profetas foram até. Quer um outro versículo? Gálatas capítulo 3, o versículo de número 19. Lá fala que a lei foi acrescentada, olha só, ela foi acrescentada até que viesse o descendente. Então, ali também diz que a lei, ela vai até, né? Então, ela tem um fim. Mateus capítulo 24, versículo 3. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Agora, veja só, eu disse, a Bíblia não nos deixa sozinho, não nos deixa só. Agora veja só, então Jesus vai responder, ele vai responder: que sinais haverá da tua vinda? Então esses sinais que haverá da tua vinda, veja só, e aqui vai a divisão.
Ele vai falar primeiramente a Israel. Em segundo lugar, ele vai falar à igreja. E em terceiro lugar, ele vai falar aos gentios. Entendeu? Eu vou te falar os versículos que são essa divisão. E vou te mostrar o porquê que eu estou dividindo desta forma, né? Do versículo 4 ao 31, está falando a Israel. A Israel. Então, por isso que eu fiz toda uma introdução mostrando a divisão desses grupos. E agora que eu vou mostrar para você como que a vinda de Cristo, ela afeta, como os israelitas serão afetados por ocasião da segunda vinda, como a igreja será afetada e como os gentios serão afetados. Então aqui você vai ver a divisão. Do versículo 4 ao 31, são eventos que sucederão a Israel. Então, se você não compreender essa divisão, é difícil você compreender a Bíblia. Fica difícil você entender a escatologia. Então, olha só, e eu vou te mostrar, do capítulo 4 ao 31. Você vai encontrar claramente elementos que só entende só um judeu. Só um judeu. Veja que ele está falando aos judeus em primeiro momento. Olha só. Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ele está falando a quem? Aos que estiverem na Judéia. Quer ver um outro texto? Que ele está falando especificamente a Israel? Mateus 24, versículo 17. Quem estiver no eirado, não desça para tirar as coisas da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno e nem no sábado. Olha, essa questão do sábado, ela só faz sentido para Israel. De que eles não podem, né? De acordo com a lei de Moisés, e eles estão ainda na lei de Moisés, eles não vão caminhar durante o sábado. Então isso é especificamente Israel. E a questão do inverno, porque esse inverno tem que ser a uma região específica. Não pode ser nós aplicarmos isso a todas as pessoas, porque o inverno aqui não é inverno lá, né? O verão aqui não é verão lá. Então está se referindo a uma região específica. Você quer ver? Olha só. Agora, do versículo 32 até o capítulo 25 e versículo 30, se refere à igreja, né? Mas por que se refere à igreja? Porque é uma sessão de parábolas. Aí você me fala, e daí? É que as parábolas é a forma como Cristo fala à igreja. Mas da onde você tira isso? Da Bíblia, da palavra de Deus. Veja só, Mateus 13, versículo 10. Chegando-se a ele, os discípulos lhe perguntaram, por que falas em parábolas? Lembra que Mateus 13 é que ele sai de casa, tal, né? E começa a falar em parábolas para as pessoas do reino dos céus, aquelas que a semente é lançada no coração. E por que fala em parábolas? Jesus respondeu, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, né? E outra coisa, o conteúdo também. Você vai perceber que o conteúdo, a partir do versículo 32 até 25, vai falar sobre o arrebatamento. Então, por quê? Porque a segunda vinda para Israel é uma fuga. Porque vão passar pela grande tribulação. Eles precisam fugir. Mas em relação à igreja, a segunda vinda, depois do princípio das dores, nós vemos o arrebatamento. E por isso ele vai falar em parábolas e parábolas acerca do arrebatamento. E Mateus, capítulo 25, do versículo 31 ao 46, veja como ele fala aos gentios. Então, olha só. Mas olha o versículo 31. Olha só, a prova explícita de que ele está falando aos gentios. E não está falando nem Israel e nem a igreja. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória,
e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações. E separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então está vendo claramente que ele vai trazer as gentes, as nações, né? Então, como será a condição e eventos em cada grupo? Agora vamos voltar aqui falando de Israel. Eu quero terminar essa live aqui falando de Israel. Olha aqui a vinda para Israel. Mateus 24, versículo 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Agora, alguém que não tem esse discernimento dessa divisão de povos, vai olhar para esse versículo e vai entender algo tão universal, não é verdade? Olha, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mas veja só como isso faz sentido a Israel. Quem é que está esperando? Quem é que está esperando o Messias? É a igreja? É a igreja que está esperando o Messias? Os gentios estão esperando o Messias? Quem está esperando? Porque é os judeus. Porque para eles, o Messias, né? Não veio. Né? O Messias não veio. E eles estão dizendo aqui, ó, muitos virão meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Então, veja só, olha esse outro texto, João, capítulo 5, versículo 43. Ele vai dizer assim, ó, Jesus falando, eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esses recebereis. Então, eles vão receber o anticristo, né, na qualidade de Messias, porque eles estão esperando o Messias. Então, para eles, esse texto faz muito mais sentido do que algo universal. Mateus 24, versículo 6. Ó. Ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Tá? Então, sempre alguém disse, mas sempre houve guerra, sempre houve terremoto. Né? Mas aqui, no princípio das dores, será algo universal, né? De que acontecerá. Mateus 24, versículo 9. Né? Então sereis entregue à tortura, vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Não está falando a Israel? Quem será odiado de todas as nações? Não é dito, né, no livro do Apocalipse que as nações se voltarão contra Israel? Então isso vai acontecer. Se eles verão ali o princípio das dores, participando do princípio das dores, né, eles serão odiados de todas as nações. E agora olha aqui, ó, Mateus 24, versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair-se-ão uns aos outros mutuamente, se odiarão, igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado ao mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Olha só. Vou ler aqui o versículo 15. Quando, pois, vir de estar no lugar santo, a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda, eles vão reconstruir o templo. Né? E aí o que acontece? Aqui está falando sobre essa desolação, essa abominação no lugar santo. Essa abominação no lugar santo, por quê? Porque eles vão reconstruir o templo. E esse templo será profanado. Né? Ali no início da grande tribulação, esse templo ele será profanado, como aconteceu várias vezes na história de Israel, em tipologia. Quantas vezes o templo não foi profanado, né? As pessoas não destruíram, não pegaram os utensílios e profanaram então aquele templo. Então esse templo ele será reconstruído, será profanado novamente, né? Essa última profanação. Hein? Mateus 24, 16. Quando isso acontecer, quando o templo for profanado, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes.
Por que eles têm que fugir? É dito que quem perseverar até o fim será salvo. Porque somente o remanescente é que será salvo. Então, eles precisam lutar pela vida para estarem vivos por conta da segunda vinda de Cristo. Então, eles devem fugir. Olha só. Quem estiver no eirado, não desça tirar as coisas da casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar sua capa. Mas ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado, porque haverá uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então, escute isso. A ocasião da segunda vinda para Israel existe um livramento. Qual livramento? Fuja. Se esconda, né? E aí, em estudo posterior, você vai perceber como que eles vão para uma região chamada Petra, que fica na Jordânia, e ali eles serão acolhidos, né, por um povo árabe. Olha aí que maravilha, eles ficarão ali escondidos, né? Então, isso aí precisa de bastante, é difícil falar pouco sobre isso. Então, melhor só ver como que eles vão fugir. Eles precisam fugir, permanecerem vivos, né? Então, a segunda vinda para Israel, eles precisam fugir, né? Por que eles vão fugir? Porque eles vão passar pela grande tribulação. Eles vão passar, né? E para a igreja é outra conversa. Então, eles serão apertados, ficarão cercados, como diz a escatologia. Então, o que acontecerá? Eles serão apertados, eles serão cercados, né? Eles estarão ali... as nações da terra se voltarão contra Jerusalém, né? Estará o anticristo nesta batalha. Eles não terão para onde recorrer. E o que eles vão fazer? Eles vão clamar a Yahvé. Eles vão orar, eles vão pedir socorro do céu, como sempre pediram quando foram apertados. Você vai ver que Israel, por várias vezes, quase foram exterminados, mas nunca foi exterminado esse povo, né? Porque Deus tem algo com eles. E aí eles vão clamar, vão clamar, vão clamar. E quando clamarem, o que vai acontecer? Vai aparecer um no céu, glória a Deus. E quando esse aparecer, ele virá com seus exércitos e com seus anjos. E quando esse aparecer, eles vão clamar por Yahvé. Mas quem vai ser Jesus Cristo, glória a Deus. E aí quando Jesus Cristo aparecer, eles dirão assim, ó: bendito o que vem em nome do Senhor, né? E se cumprirá Mateus 23, 39. Porque eu vos declaro que desde agora, de modo nenhum, me vereis, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Glória a Deus. Olha só, você quer ver como a Bíblia é linda? Deuteronômio, capítulo 4, versículo 27. Deuteronômio. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações para as quais o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Mas de lá buscará o Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscar de todo o teu coração e de toda a tua alma. Versículo 30. Quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus. Olha só, nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus, e ele ouvirá sua voz, porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, não te desamparará, nem te destruirá, e nem se esquecerá do pacto que jurou aos teus pais. Glória a Deus. Eles verão Jesus, aqueles a quem eles rejeitaram, né? Glória a Deus. Mateus 24, versículo 29, né? Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu
o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Então, agora aqui, nós iremos falar sobre a igreja e a gente fala na próxima, né? Você vai ver aqui, eu vou ler o versículo, a partir do versículo 32, olha só. Ele fala em parábolas, como eu disse, a linguagem da igreja. Mateus 24, 32. Aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas aqui, que você lê no versículo 33, se refere ao princípio das dores, né? Lá em cima, não o que ele falou aqui para Israel, né? Então ele vai falar, esse é o princípio das dores, né? E aprendei, pois, da figueira sua parábola. Quando o seu ramo se torna tenro e começa a brotar folhas, está próximo o verão. Versículo 33. E igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Glória a Deus, né? Então, os ramos nascendo, vem o verão. Quando nós vemos os princípios das dores, ele está às portas. Glória a Deus. Para a igreja, vai falar sobre o arrebatamento, né? Então, já pensou? A gente aqui, e a gente já ouve que um grande político fez aí um tratado de paz com Israel e que agora Israel pode construir o templo. Já pensou? A gente ouvir isso amanhã, né? Olha, veio um grande governante, fez um tratado de paz, acabou aquela guerra, né? Lá onde eles moram lá, que aqueles países vivem em guerra, não acabou a guerra, e eles podem fazer a reconstrução do templo, visto que já descobriram que o verdadeiro lugar do templo não é na mesquita, né? O Domo da Rocha, vai poder ter a mesquita, vai poder ter também o templo, e aí em 3 dias o templo vai estar pronto. Sabia disso? Já foi mostrado que eles têm tudo para a reconstrução do templo, tudo empremoldado, e eles vão levantar esse templo rapidinho. Já pensou? Quando isso acontecer, se Deus me der a graça, eu quero estar aqui para anunciar, irmãos, 3 anos e meio, e vem o arrebatamento dos vencedores. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas a figueira, quando brota os seus ramos, sabei que ele já está às portas. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas Senhor não nos vai deixar desapercebidos. Nós vamos saber quando ele está próximo às portas. E a gente fica por aqui. Na próxima a gente continua falando dos aspectos da vinda, mas os seus efeitos sobre a igreja. E nós falamos aqui dos efeitos que acontecerão da segunda vinda sobre Israel. Como que eles devem se portar, o que eles devem fazer, né? Então, se tem algum israelita me ouvindo, acho impossível. Mas se um dia alguém, não sei, vai saber, né? A pessoa ouve esse vídeo, saiba, né, como você deve proceder